Se um espírito está arrependido e disposto a reparar, por que ele tem que passar por uma expiação? Nesse caso, me parece incoerente, porque seria apenas um castigo. Dizem que é para quitar a dívida com a lei. Então, tem que passar? Mas isso seria a lei de Talião. Não entendo que benefício a expiação faz ao espírito, que tipo de utilidade, de progresso, de impacto, de melhoria. Você está coberto de razão. Realmente, se a gente tivesse que fazer uma expiação que não trouxesse nenhum tipo de aproveitamento daquilo que eu já tivesse caminhado, a gente realmente não avançaria espiritualmente. Quando um espírito tem uma determinada falta, cometeu uma determinada falta, fez algo que não deveria fazer, ele se comprometeu diante da lei de causa e efeito, ele mesmo se sente incomodado pelo mal que ele praticou. Ele quer corrigir o que ele fez de errado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, de alguma maneira, compensar o que ele fez de errado com fazendo certo. Digamos que eu, numa determinada existência, fui muito egoísta. Nesta existência agora, eu peço para vir com dinheiro para ser altruísta. Eu quero fazer o bem. Você quer fazer? Eu vou te dar a chance. Está aqui. Vai lá e faz. Realiza o que você diz que você faz. Então, a minha expiação é em oferecer a possibilidade que eu demonstre que eu quero. Porque o que acontece conosco, e é importante que a gente entenda isso, quando eu estou no mundo espiritual, que eu tenho certeza que eu mudei, eu não tenho certeza da certeza, porque a minha certeza é como se estivesse só na pele do espírito. Na profundidade dele, pode ser oco. Ele pode ter certeza que ele mudou. É firme, a certeza dele é firme, ó. É firme, mas ela é oca. Ela não é uma certeza cheia, porque por dentro não está de fato convencido. Porque é fácil querer ser bom no mundo espiritual. É fácil dizer que eu perdoei meu irmão. É fácil dizer que eu distribuiria meus bens. Senhor, se me desse uma nova chance, eu faria tudo certo. Eu jamais machucaria as pessoas. Eu jamais seria uma pessoa ignorante. Mas eu estou lá. A reencarnação, ela permite com que essa pele do espírito, isso que está exterior, que eu penso que eu sou, isso se apaga durante a reencarnação, porque vem o esquecimento do passado. E vai valer o quê? O que tem no cerne do espírito. Aquilo que de fato eu sou, isso vai verdadeiramente aparecer. Se eu de fato mudei, o esquecimento do passado, eu vou chegar aqui, eu vou fazer o que eu disse que eu ia fazer. Então, a encarnação, ela se mostra um elemento essencial para aprovar a minha mudança. Mas eu não poderia fazer essa mudança do lado de lá? Não poderia? Pode sim, mas demora muito mais tempo. Eu sempre terei dúvida do lado de lá se eu de fato sou bom ou não. A gente vê André Luiz fazer uma caminhada linda, né, nas obras. Mas será que ele realmente ficou bom de verdade? Manda ele para cá. Manda ele reencarnar de novo e ter que comprar gás, levar filho na escola, viver a vida que a gente vive e saber se ele realmente vai expressar entre os homens tudo o que ele escreveu. Só a reencarnação é que revela o que está no âmago da alma. Do lado de lá é muito mais fácil ser bom. É só do lado de cá que eu tenho a comprovação dos meus propósitos, porque a vida terrena, ela nos impulsiona a muitas perturbações. Então, a expiação, ela tem exatamente esse papel, do qual eu comprovo para mim mesmo e para a lei que eu, tá vendo? Eu sou capaz de ser bom, tá vendo? Eu sou capaz de amar, eu sou capaz de perdoar, eu consigo conviver com ele como meu irmão e perdoá-lo. É para isso que serve. E tem um segundo detalhe. Na medida em que eu vou vivendo e eu vou agindo no bem, eu não vou mais precisando de experiências tão dolorosas.
Você está colocando como se a pessoa tivesse feito um negócio lá atrás, então ela tem que carregar aquilo até por todo sempre? Não. Todas as movimentações que o espírito faz na direção do bem são contabilizadas. Nós não somos alcançados pela lei de causa e efeito pelo mal que fizemos, mas pelo mal que trazemos ainda em nós. Se eu cometo um equívoco e eu, durante a minha existência física, eu mudo meu ponto de vista, eu me transformo, eu colaboro para uma outra visão de mundo, eu demonstro que eu não sou mais capaz, quando a lei vier para me cobrar, ela não vai encontrar mais a mesma pessoa. Ela vai encontrar outra, e não eu. Então, a minha condição, ela está relacionada com os progressos que eu fiz. Outro dia até dei esse exemplo e vou dar de novo. Emmanuel, hoje, tem uma condição espiritual maravilhosa. Mas ele não fez tanta bobagem lá atrás? Fez. Mas tudo que ele fez depois disso faz com que ele não necessite visitar as histórias dolorosas do feito, porque ele tem em cima do mal feito o bem feito, que compensa o mal realizado e retira do espírito a sensação de culpa. Então, é nessa caminhada que a gente está. A expiação, ela é um processo para que o espírito diga para si mesmo: está vendo? Eu mudei. Mas você, na pergunta que faz, você puxa um outro aspecto que não é necessariamente em cima disso. Você trata uma outra questão, que é o equívoco que acontece em função do outro, não é meu, em função do outro. Eu vim para viver uma história e, de repente, eu sofri um abandono, eu sofri uma situação de violência. Aí você diz: poxa, mas de que aproveita isso? E aí eu lhe digo, outro aspecto diferente da pergunta que você fez. Ninguém nasceu para abandonar ninguém, tá? Ninguém nasceu para violentar ninguém. Toda violência, toda agressão, todo abandono, todo desamor está fora do plano de Deus. É importante que nós tenhamos isso claro nas nossas mentes. Ninguém faz um planejamento espiritual assim. Olha, você vai nascer, você vai ser abandonado pela sua mãe. Porque se eu estiver planejando que ele vai ser abandonado, eu estou colocando no planejamento o erro do outro. E o erro não faz parte do planejamento. Ninguém planeja o erro, tá? Ah, mas a mãe abandonou o filho. Era uma possibilidade. Você vai renascer numa família bastante complicada, de uma mãe bastante difícil. E pode, eu disse pode ser que ela lhe abandone. E pode ser que, de repente, ela não lhe abandone. Se ela lhe abandonar, aí tem 3 possibilidades. Pode ser uma coisa que tem a ver com a sua história e, portanto, faz parte do seu processo de entendimento da vida, é um karma, é uma expiação. Pode ser uma prova e pode ser uma missão. Porque minha mãe me abandonou é uma expiação? Pode ser uma missão. Eu mostrar como a gente vive mesmo na condição adversa. Chico não teve uma história bem difícil na sua infância, de violência? Então, ele estava espiando ou ele estava mostrando como a gente pode passar? Como foi a história da infância de Alcione? Aquilo é expiação? A história do rapto do filho de Lívia é uma expiação? Ou é uma história para que a gente aprenda? Os espíritos que são superiores sabem que quando eles descem para resgatar seus amores, eles vão se misturar com a história dos seus protegidos. E quando seus protegidos fizerem bobagem, vai respingar neles o erro dos filhos, do marido, da esposa, do pai, da mãe. Se eu digo assim, eu quero renascer para resgatar meu filho das sombras, quando meu filho errar,
as tintas do erro dele vão salpicar em mim. Mas eu sei, não é expiação, eu estou por amor. Nós não podemos pensar que tudo que acontece é um processo expiatório. Então, se alguém me abandonou, não necessariamente eu estou em processo de resgate de um erro do passado. O erro do passado é do outro. Se ele me abandonou, o problema é dele. Eu posso estar passando por um abandono, por expiação? Pode ser. Não estava na programação, mas estava na possibilidade da programação. Eu tenho um karma na área, olha, se ela te abandonar, é porque você tem a ver. Pode ser uma prova. Eu nunca tinha história de abandono. A mãe abandonou e está vivendo uma história de abandono. Não era expiação, era prova, uma experiência nova. Nem tudo que o espírito passa, obrigatoriamente, está marcado na sua história do passado. E pode ser missão. Quantas criaturas reencarnam e dizem: eu me sujeito a essa vida difícil para poder ajudar o meu filho que ficou para trás. Poderia ter uma vida maravilhosa, mas aceita vir. Nós temos no livro Ave Cristo a história de Quinto Varro. Não precisava reencarnar. Pede um século na companhia de Tassiano na tentativa de resgatá-lo. Ele renasce sem precisar. Passa por uma traição conjugal. Karma? Não, não era karma. Circunstância por causa da mulher que ele teve. Depois sofre o abandono, uma tentativa de assassinato. Vive numa condição de pobreza. Ele, que era rico, vive de pobreza. Torna-se jardineiro. Meu Deus, é karma. Não! Ele quis para estar próximo do filho. E quando acontece a trama para a sua morte, ele é sentenciado à morte e leva 3 golpes, 3 machadadas, sem desencarnar. É karma? Não. Então, nós temos que tirar da nossa mente essa ideia. Está sofrendo? Deve. Não. Nós temos uma série de espíritos que passam pela vida experiências dolorosas porque escolheram assim. Na obra 50 anos depois, a bruxa Plotina diz para a mulher que queria prejudicar a Alba Lucínia, a mãe de Célia, diz a ela: você não vai conseguir prejudicar a Alba Lucínia, porque eu vejo que perto dela existe um anjo, que era Célia, e os anjos têm o poder de aparar com as mãos os golpes do mal, porque os anjos não veem o sofrimento como nós vemos. Eles são capazes de sacrificar pelos seus amores, sem sentir a dor do sofrimento. Célia faz isso, assume um filho que não era dela, é abandonada pelo lar, caminha com aquela criança, passa fome, dificuldade. Meu Deus, quanto sofrimento, depois humilhações dentro do mosteiro. Expiação? Não. Então, nós temos que ressignificar o que significa sofrimento. Existe sofrimento e existe infelicidade. A alma evoluída pode sofrer, mas ela não é infeliz. Porque a infelicidade é o afastamento da lei de Deus, conforme a questão 614 de O Livro dos Espíritos. E nós sabemos que a infelicidade não visita as almas que estão visitadas pelo sentimento da espiritualidade superior. Assim, portanto, dores, sofrimentos existem, claro que existem. Os outros podem errar, mas não é porque isso me atinge que obrigatoriamente eu estou pagando pelo que eu fiz. São experiências que o espírito atravessa durante a vida física.